Oi, eu sou o professor Isaac Siebra e iremos estudar potenciação. Na natureza, nos deparamos com medidas muito grandes e muito pequenas. Vamos ver alguns exemplos de medidas muito grandes no próximo slide. Aqui você observa o Sol e a Terra. A distância da Terra até o Sol é de aproximadamente 150 tralalá quilômetros. Eu vou te ensinar primeiro que valor é esse, 150 tralalá. Pegando esse valor e colocando dentro de uma tabela, você vai contar da direita para a esquerda de 3 em 3 casas. Nas 3 primeiras casas, você vai classificar como a primeira sendo unidade, a segunda sendo as dezenas e a terceira sendo as centenas. Observe que elas são as 3 primeiras. Essas 3 primeiras vão ser chamadas de unidade simples, dezena simples e centena simples. Professor, como eu vou agir nas outras 3? Do mesmo jeito. A primeira vai ser a unidade, a segunda vai ser a dezena e a terceira vai ser a centena. Mas diferente das 3 primeiras, essas serão unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Nesse caso, o número que tiver nessa ordem aqui, nessa classificação, nessa classe, vai estar na casa do 1000. Professor, e depois de milhar? Bem, unidade, dezena e centena, só que agora na casa do milhão. Então, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Se você observar, o número 150 está em qual classe? Na classe do milhão. Então, na hora que eu for ler, eu vou ler da seguinte maneira: 150 milhões de quilômetros é a distância do Sol para a Terra. Professor, que número é esse? Esse número aí representa a massa do Sol. Professor, são muitos números, são muitos zeros. E em quilo, como é que eu vou ler isso? Você vai pegar esse valor e colocar na casa dos 1000 embaixo. Ao observar embaixo, você tem aqui 3 números, 3 zeros. Se você observar em cima, eu também tenho 3 zeros. É um número muito distante. Depois de 1000, professor, vem quem? O milhão. A mesma coisa que você vai fazer. Você vai pegar os 3 zeros daqui, vai riscar com os 3 zeros de lá, pega os 3 zeros daqui, ó, e risca com os 3 zeros de lá. Ó. Você está observando que ainda falta número. Depois do milhão, professor, quem é? Nós acabamos de ver. Vem o bilhão. O bilhão tem quantos zeros? Se você observar aqui, ele tem 3 casas com 3 zeros cada uma. 3, 3 e 3. Se eu fizer com o número de cima, vai ficar como? 3, 3 e 3. Está faltando, professor. Depois do bilhão vem o trilhão. Quantos zeros nós temos aqui? Eu tenho 3, 3, 3 e 3. 4 vezes. A mesma coisa em cima, olha só. 3, 3, 3 e 3. Eu fiz quantas vezes? 4 vezes. O professor está se aproximando. Beleza. Depois do trilhão, quem é? Quatrilhão. Quantos zeros eu tenho aqui? Ó? O que você vai fazer? Você risca 3 zeros de baixo com os 3 zeros de cima. 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. 3 zeros de baixo com os 3 zeros de cima. 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. 3 zeros embaixo com os 3 zeros em cima. Professor, ainda está faltando zero. E os zeros que tinha embaixo acabaram. Então a gente vai sair da casa do quatrilhão, vamos para a casa do quintilhão. Mesma coisa, olha só. Você pega 3 zeros aqui, cancela com 3 zeros de cima, 3 zeros daqui, cancela com os 3 zeros de cima, cancela aqui, ó, esses 3 zeros com os 3 zeros de cima, cancela esses 3 zeros aqui com esses 3 zeros aqui, cancela esses 3 zeros daqui com esses 3 zeros daqui, ó, e esses últimos 3 zeros aqui embaixo com esses 3 zeros aqui em cima. E aí, tá faltando? Estamos chegando perto? Sim. Depois do quintilhão vem o sextilhão. Mesma coisa, olha só. Aqui eu tenho 3 com os 3 de cima. Aí pega os 3 de baixo com os 3 de cima. De novo, os 3 de baixo com os 3 de cima. De novo, os 3 de baixo com os 3 de cima. Mais uma vez, os 3 de baixo com os 3 de cima. Aqui os 3 de baixo com os 3 de cima. E agora os últimos 3 de baixo com os 3 de cima. Eita, professor, não é o sextilhão. Depois do sextilhão vem o septilhão.
Pega os 3 daqui, compara com os 3 de lá, os 3 daqui 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 com os 3 de lá e, finalmente, os 3 últimos daqui com os 3 daqui. Ainda está faltando um número, professor. Depois do septilhão vem octilhão. Então pega, vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou riscar aqui os de baixo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu contei 9 vezes de 3 em 3. Então vamos contar aqui comigo em cima. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eita, ainda ficou faltando esses aqui, ó. Depois do octilhão, quem é que vem? O nonilhão. Então, nós já sabemos que vai dar 10. Só desencargo de consciência, eu vou riscar aqui para você ver. Olha só, de 3 em 3. 1, 2, 3, 4, 10. Agora, da direita para a esquerda, em cima, eu tenho que contar 10 vezes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 6, 7, 8, 9, 10. Esse 1 aqui é esse 1 aqui embaixo. Esse 1 tá em que casa? Ele não tá na casa do nonilhão, tá? Tá sim. Vai ser 1 nonilhão, depois 989 octilhão e finalizando 100 septilhão de quilos. Isso é a massa do Sol. Pelo amor de Deus, professor, eu vou ter que escrever um número desse tamanho? Não. Você está aprendendo, você vai aprender potenciação comigo para reduzir esse número. Você não precisa escrever desse tanto de número. Aqui você tem a velocidade da luz, que é de aproximadamente 1,80 km por hora. Professor, como é que eu faço? Do mesmo jeito do anterior, só que a gente vai fazer diferente. Esses 3 primeiros zeros aqui estão em que ordem? Na ordem simples. Esses outros 3 zeros aqui, depois do simples, 1000. Então está na ordem do 1000. Depois do 1000, vem esse 80 aqui, que está na ordem do milhão. Então, se eu fosse ler, seria 80 milhões de quilômetros por hora, a velocidade da luz. Só que antes desse 80, vem um 1, que está na casa do bilhão. Então, na hora da leitura, como é que eu faço? 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora. Esses são números muito grandes. A gente vai começar a aprender a reduzi-los de maneira mais fácil de leitura. Por isso que você vai aprender a potenciação. Além de trabalhar com números muito grandes, você também vai trabalhar com números pequenos. A potenciação te ajuda a trabalhar tanto com números grandes como com números pequenos. Por exemplo, o raio do átomo de hidrogênio é 0, aí vamos contar aqui comigo, ó, aqui, ó, 0,000000005 centímetros. É um número extremamente pequeno. Massa de um grão de poeira é 0, conte comigo, ó, 0,000000007 quilos. Essa é a massa de um grão de poeira. Extremamente pequeno. Tamanho do vírus da cachumba, 0,0000001 centímetro. Esse é o tamanho do vírus da cachumba. Então a potenciação vai trabalhar tanto com números grandes como números pequenos. Números muito grandes e números muito pequenos. Podemos escrever números astronômicos ou microscópicos, números muito grandes ou números muito pequenos, de maneira mais simples, usando a chamada notação científica, que é uma potência de base 10. Para compreender como é feita essa representação, vamos relembrar a potenciação e as suas propriedades. A expressão a seguir representa a potenciação em que A é a base e N é o expoente. Na hora que eu vou fazer a leitura, eu leio da seguinte maneira: A é R e A diferente de 0. N é Z. Essa leitura que eu acabei de fazer é uma leitura errada. A leitura correta será a seguinte: esse R representa o conjunto dos números reais. E o conjunto dos números reais, representado pela letra R maiúscula, é formado pela união, representado pela letra U maiúscula, de outros 4 conjuntos numéricos. Então, o conjunto dos números reais é a união de outros 4 conjuntos numéricos. Quem são, professor? Eu tenho aí os números naturais,
naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Quando você for trabalhar com esses números, em muitos casos, eles vão estar representados por símbolos. O símbolo não é numérico, é uma letra. E a letra, ela vem maiúscula. Quando for o N, é o conjunto dos números naturais. Quando for o Z, é o conjunto dos números inteiros. Quando for o Q, é o conjunto dos números racionais. E quando for I, é o conjunto dos números irracionais. No caso do conjunto dos naturais, você observa que ele é composto por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e reticências. Como é que eu vou resumir para você? O conjunto dos números naturais são os números pares, ímpares, positivos, incluindo o zero, que nem é par e nem é ímpar, tá certo? Esses são os números do conjunto dos naturais. E o Z? O Z representa o conjunto de números. O Z representa o conjunto dos números inteiros. Quem são os números inteiros? São os valores, os números positivos, são os números negativos, incluindo o zero. O zero nem é positivo e nem é negativo. Ele é um elemento neutro. E agora vamos para o Q. O que significa esse Q? O conjunto dos números racionais. De que forma ele está sendo representado aqui? Na forma de fração. 1 sobre 2, 3 sobre 4, menos 5 sobre 4. No caso aqui, ele não está na forma de fração, está na forma decimal, 0,25. Esse resultado aqui, 0,25, é o resultado de uma divisão. Então, quando eu faço a divisão e encontro um resultado exato, ele vai fazer parte do conjunto dos números racionais. Então, se eu pegar a primeira fração aqui, ó, 1 sobre 2, se eu pegar 1 e dividir por 2, vai dar 0,5. É um valor exato. E esse valor faz parte de que conjunto? Conjunto dos números racionais. Aqui eu tenho a definição. O conjunto dos números racionais, eles podem ser escritos de que maneira? A sobre B, em que A e B são números inteiros. Quem são os números inteiros? Número positivo, número negativo, incluindo o zero, com uma pequena e grande diferença. O B, que é o número que fica embaixo de A, tem que ser diferente de zero. Eu não consigo escrever uma fração em que o meu denominador é zero. E o próximo conjunto é o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I. São números que não podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, eu tenho aqui o símbolo do π, e o π é aproximadamente 3,14. Quando eu coloco uma igualdade em cima, o sinal do tio, quer dizer que ele é aproximadamente. Esse valor aqui não é um valor exato. Depois dele vem outros valores e que não se repetem. Não dá para eu representar esse número na forma de fração. Como não dá para representar esse número na forma de fração, eu classifico esse número como sendo o conjunto dos números irracionais. A expressão a seguir representa a potência em que A é a base e N o expoente. Tio, como é que eu vou ler isso aqui? Da seguinte maneira. Olha só. A pertence, esse símbolo aqui, ele representa pertence. A pertence ao conjunto, quem é esse R? Conjunto dos números reais, e N pertence ao conjunto dos números Z. Quem é esse Z? Conjunto dos números inteiros. Lembrando que A tem que ser diferente de zero, porque A é a base. A base pode ser um número positivo, a base pode ser um número negativo, a base não pode ser zero. E N? O N, ele faz parte de que conjunto? Números inteiros. Então o N pode ser um positivo, um negativo, pode ser o zero, pode ser qualquer valor positivo, pode ser qualquer valor negativo e pode ser o zero. Aqui você observa A elevado a N. Esse N representa o número de vezes que A se repete. Então, se você calculasse aqui, seria 1, 2, 3, 4, 5. Aí vamos dizer que isso aqui não existe, certo? Vamos excluir isso aqui. 6, 7. Na hora de eu escrever, eu poderia escrever de que maneira? A elevado a 7. Então, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Detalhe. Como eu estou escrevendo na forma de potência, o sinal que fica entre a
a base que eu repeti é o sinal de multiplicação. Você aprendeu a multiplicação com x, certo? Aqui a gente vai utilizar no lugar do x um pontinho. Esse pontinho representa a expressão, a multiplicação. A base sempre será o valor do fator, o número que você vai repetir. O expoente é a quantidade de vezes que o fator se repete quando n é inteiro. A potência é o resultado desse produto. Então, a potência nada mais é do que o resultado do produto. Como assim um produto? O sinal entre as bases que se repete é a multiplicação. Então, o resultado final é o produto. Portanto, dizemos que potência é todo número na forma AN, A na base, N expoente, que A é um número real, certo? Não pode ser o zero, mas pode ser um número positivo, pode ser um número negativo. E N é o expoente. O N pode ser zero, pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. 3 elevado a 4. Quem é a base? Quem é o fator? O fator é o 3. E esse 3, que é a base, eu vou repetir quantas vezes? Eu vou repetir 4 vezes. Então, olha só. 1, 2, 3, 4. Então, entre eles, eu vou fazer o quê? Uma multiplicação. Quando eu multiplico 3 vezes 3, eu vou achar que número? O 9. Vezes. Se eu pegar esse 3 e multiplicar por 3, eu vou achar que número? O 9. E quanto é 9 vezes 9? 9 vezes 9, nós sabemos que é 81. É uma maneira de você chegar no resultado. O resultado embaixo é o mesmo de cima. Deu quanto? 81. Então, se eu pegar 3 e elevar a 4, o resultado, o meu produto vai ser 81. Agora vamos fazer isso de outra maneira. A base agora está sendo representada na forma de fração, em que o número de cima é o numerador representado por 1 e o número de baixo é o denominador representado por 4. E aqui eu tenho o expoente. Esse expoente quer dizer que essa base aqui, ela vai ter que se repetir quantas vezes? 3 vezes. Então aqui eu botei 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. Ah, professor, agora ficou difícil. Ficou não, ó. Você pega o numerador, multiplica, ó. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Quanto é que deu aqui em cima? Deu o número 1. A mesma coisa você faz com o número de baixo. No caso aqui é o denominador. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Vamos dar uma olhada? Se eu pegar 16 e multiplicar por 4, tem que dar esse valor aqui, ó. 4 vezes 6. 6 e 6, 12. 12, 12, 24. 4 vezes 6, 24. Fica 4, vão 2. 4 vezes 1, 4. Com esse 2 de cima, 6. Resultado, 64. Então, se eu pegar a base 1 sobre 4 e elevar a 3, o resultado vai ser 1 sobre 64. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho. das notificações. Até a próxima! Tchau.